vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1, colocando agora na roda a questão da reforma da Previdência. Ô Vera, até que ponto você acha que, enfim, toda essa situação pode impactar na reforma da Previdência? O relatório, mais uma vez, caminhando, avançando. Pois é, Silvio, ao longo do fim de semana foram sendo dissecados, né, trechos do relatório que mostram as mudanças feitas pelo relator Samuel Moreira. E essa questão que incomodou o Paulo Guedes, que realmente terá um impacto, e a gente não sabe ainda o tamanho do impacto, porque tem sutis mudanças que fazem com que o cálculo da aposentadoria, mesmo da idade e mesmo da transição das idades ali para os servidores, ela muda bastante. Então, o governo está tentando fazer um retrofit nesse relatório antes dele ser votado na comissão especial da reforma da Previdência. Então, umas pequenas mudanças que tirem as chances de você usar palavras colocadas ali com duplo sentido para tirar o ganho final da reforma. Na questão, por exemplo, do cálculo ali da idade para aposentadoria, tem a possibilidade, foi criada a possibilidade de você tirar anos em que o seu salário foi muito baixo. E isso pode impactar no cálculo final do benefício que você vai receber. Então, a equipe do Paulo Guedes, por meio do Rogério Marinho e da equipe que trabalha com ele, está tentando fazer com o relator umas pequenas mudanças que tirem esses gatilhos que foram introduzidos por ele lá, juntamente com a equipe de consultoria. Mas acontece que agora se criou uma situação em que, de um lado, tem a proposta enviada pelo Paulo Guedes, que é a proposta do trilhão e com a capitalização, e de outro que os deputados agora estão dizendo, não, esta é a proposta do parlamento, não é mais a proposta do governo, é a proposta do parlamento. Se o Congresso e a Câmara, principalmente, se fechar nessa posição de que, vamos defender a proposta do parlamento, acho difícil que haja essa conciliação. Então, por isso era importante essa conversa que o Andreasa defendeu, para que se chegue a um meio termo. Não é a questão da paternidade ou da autoria da reforma da Previdência que tem de estar em jogo agora, e sim a questão do ganho final. É lógico que o Paulo Guedes parece estar se atendo aí ao número mágico de 1 trilhão, porque seria ele a justificar a possibilidade de você migrar para a nova Previdência, a Previdência do regime de capitalização. Mas isso já está superado, a capitalização já está difícil de ser encampada agora, é um processo político mais tenso, mais demorado. Então, que se faça a reforma do sistema de repartição, mesmo que não se chegue a 1 trilhão, a gente dizia que dificilmente chegaria a 1 trilhão e que ainda assim era positivo e era virtuoso, mas que se corrijam essas possibilidades de você ir tendo perdas ao longo do caminho introduzidas no texto. Isso me parece o mais razoável a se pleitear agora. Para você, André, da sua leitura, o número novo, 860 bilhões, é esse o número novo, algo, né? Como quase 900, isso. Diga lá, Andreasa. A gente conversou aqui na semana passada, e parece consenso, não só aqui entre nós, mas também com quem eu conversei fora daqui, gente do mercado financeiro, de que o relatório é bom. E essa compreensão deriva também da percepção de que se chegou a um número como esse, muito próximo dos 900 bilhões, mesmo com a operação política do governo. Apesar do governo, independentemente do governo. E aí entra esse raciocínio de que também já falamos muito aqui, eu bato muito nessa tecla, da ideia da proposta do parlamento. O parlamento como patrono, padrinho, dono mesmo agora desse texto. O Rodrigo Maia, nesse conjunto de críticas e de recados que ele deu de ontem para hoje, ele falou uma coisa interessante, que é uma provocação ao Guedes, sem dúvida nenhuma, mas que tem um fundo de contenção política e de visão de futuro da Câmara e do Congresso para a agenda do Brasil. O que ele disse? Que era até bom o Paulo Guedes renegar o relatório da reforma da Previdência, porque com isso talvez o parlamento se sentisse mais à vontade para votá-lo, não mexer mais no texto. Quer dizer, quase como se dissesse, e na verdade dizendo, né, Silvio? Olha, se o ministro Paulo Guedes acha que o texto foi adulterado e ele não reconhece mais o texto e que ele aborta a nova Previdência, se com isso ele passa a bola para nós, se com isso ele chancela
o texto do relatório como sendo da Câmara, ele talvez facilite a nossa vida de agora em diante. Talvez os parlamentares se sintam mais à vontade para votar como está. Porque se o governo insistisse, na palavra do Maia, insistisse em manter as rédeas dessa proposta, talvez houvesse resistências em função da fala do Guedes. Então, é um jogo de xadrez com algum grau de pequenez que seria, a meu ver, facilmente resolvido com uma conversa entre eles. Sempre foram parceiros, sempre houve uma interlocução, havia uma aposta muito grande nessa relação para o futuro. Então, insisto, senta, conversa, escuta sobre o que seja possível ajustar. É preciso ter uma compreensão sobre a natureza política de um relatório como esse. O relatório de uma comissão mista, de uma comissão especial, como essa, é produto de política, de operação política, de concertação política. Os agentes, os parlamentares, eles são suscetíveis à pressão e a grupos de pressão, e isso é legítimo. Da mesma forma como o Guedes foi antes. O Guedes foi vítima de pressão dos militares para aquela parte relativa aos militares. Assim é. Não dá para fugir disso. Achar que porque o governo mandou uma proposta maravilhosa de 1 trilhão, ela será, é desconhecer a política, é desconhecer o parlamento. Vamos lá, Alexandre, vamos amarrar esse bloco. Olha, é para isso que serve o parlamento, né? Para que serve? Você tem uma proposta tão profunda que mexe tanto com a economia brasileira, com milhões de brasileiros, com as suas aposentadorias. Essa proposta, essa reforma da Constituição, ela tem que ser construída junto a 4 mãos, executivo e legislativo. Então, o ministro Paulo Guedes tem que entender um pouco isso também. Quer dizer, a sua proposta não é um decreto. Ela vai ser discutida no parlamento e ela tem que refletir, de certa forma, o consenso da maioria da casa. Então, uma frase que eu ouvi foi: enquanto a proposta original do governo tem 50 votos no parlamento, a proposta, o relatório do deputado Samuel Moreira tem 350. Então, o que a gente prefere? A gente prefere abraçar a proposta original e de repente morrer com ela e ela não passar, ou passar a melhor proposta possível, né? Então, é isso que tem que se entrar, tem que se ver com muita maturidade e com muita calma. O jogo de pressão de todos os lados é legítimo, mas no final nós precisamos avançar e aprovar a Previdência, que não seja a Previdência ideal, que não seja a Previdência original, mas que seja a Previdência possível. Nessa hora me lembra muito o ex-presidente americano Ronald Reagan, que governou 8 anos com um parlamento contra ele, com maioria democrata, e ele dizia: eu prefiro conquistar 80% do que eu quero numa negociação do que me jogar num penhasco empunhando uma bandeira e não conseguir nada. Então, se é verdade esse número, que o relatório original tem 50 votos e que a proposta original tem 50 votos, e o relatório tem 350, vamos com o relatório.